Igreja do Evangelho Quadrangular Olho d'Água, uma igreja de milagres. Saiba que Deus está feliz pela tua presença aqui nesta noite, amém? Graças a Deus. Queridos, abra a Bíblia comigo, 2 Crônicas, capítulo 20. O texto, ele diz assim: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Feche os olhos. Deus, eu te peço nesta noite, Pai, nesta noite tão especial, nesta noite de comunhão, nesta noite de partir do pão, eu te peço, ó Jesus, Senhor que reina em nossas vidas, Deus que morreu, mas Deus também que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, nesta noite. Fala com a tua amada igreja. Senhor, torna as impossibilidades em bênçãos em nossas vidas, pelo poder que há no nome de Jesus. Diga um amém? Amém. Quero colocar para dentro dessa canção. Digam comigo assim: da impossibilidade para o vale da bênção. Fale de novo: da impossibilidade para o vale da bênção. Graças a Deus. Amados, esse texto ele fala a respeito de Josafá. E Josafá era um homem que era fiel a Deus, que servia a Deus, que andava nos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz, lá em 2 Crônicas, capítulo 17, do verso 3 ao 5, que Josafá, ele trilhava os caminhos do Senhor. A Bíblia diz que nos momentos de luta, Josafá buscou ao Senhor e não a deuses estranhos. Buscou ao Senhor e não a Baal. Então, querido, Josafá era alguém que tinha moral com Deus. E o texto diz que Deus havia confirmado o reino de Josafá. E Deus havia lhe dado riquezas e glória em abundância. Será que nós que estamos aqui nesta noite, nós temos tido esse crédito diante de Deus? Será que Deus tem confirmado o nosso reino aqui na terra? Está escrito lá no Apocalipse que Deus ele nos constituiu reis e sacerdotes. Amados, Josafá era alguém que trilhava os caminhos do Senhor. Pare para pensar alguns segundos. Será que você tem trilhado os caminhos de Deus? Será que nos momentos de aflições você tem buscado ao Senhor ou buscado a Baal? O reino de Josafá
Josafá foi confirmado, queridos. E o texto fala que um certo dia vieram contra Josafá os moabitas, os amonitas, vieram a peleja contra Josafá. É interessante que no verso 2, preste atenção, o texto diz que vieram alguns e falaram para Josafá: olha, se prepara, porque o que vem contra ti é algo muito grande, é uma multidão que vem contra você. Primeira coisa, amados, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Surgirão pessoas, virão pessoas para lhe trazer más notícias, surgirão pessoas para lhe trazer maus rumores, para tirar a tua estabilidade, para tirar o teu sossego. O que não nos falta são pessoas para trazer más notícias para nós, maus rumores, Marcos. Mas eu quero dizer algo para você que está escrito no livro do salmista Davi, capítulo 112, verso 7. O texto ele diz assim: não temerá maus rumores, porque o seu coração está firme, confiando no Senhor. Quando vier alguém dizer para você: olha, Kleber, olha, Tiago, olha, Eva, olha, Lourdinha, eu fiquei sabendo que estão tramando algo contra a tua vida. Você vai olhar para essa pessoa e vai dizer: olha, querido, eu não temo os maus rumores, eu não temo as más notícias, porque o meu coração está firmado no Deus que fez os céus e a terra. Aleluia, aleluia, queridos. Glória a Deus. Fala assim: eu não devo, eu não posso temer as más notícias. Elas virão, queridos. No verso 6, capítulo 20, diz assim: e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Glória a Deus. Primeira coisa que eu aprendo aqui, queridos, na parte B, Josafá fala assim: pois tu és dominador sobre todos os reinos desta terra. Primeira coisa, primeiro segredo, segundo segredo que nós temos que ter em nossas vidas, quando a multidão de problemas se levantar contra nós, nós temos que reconhecer a soberania de Deus. Diga comigo assim: eu preciso reconhecer que Deus, Ele é soberano, poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida. Queridos, reconhecer que o Senhor tem o domínio e o controle de todas as coisas, inclusive da minha e da tua vida. Quando você reconhece que Deus é soberano, quando você reconhece que Deus é poderoso, Ele vem e muda o rumo da tua vida. Por mais que hoje você esteja enfrentando impossibilidades, presta atenção, o que veio contra Josafá era impossível ele vencer aos olhos humanos. A Bíblia fala que o que se levantou contra ele foi uma grande multidão. E talvez você esteja enfrentando impossibilidades, multidões de problemas, mas Josafá era alguém que tinha um histórico com Deus, alguém que tinha vida com Deus, e naquele momento onde não havia saída, diga comigo assim: não havia saída. Josafá estava rodeado de impossibilidades. Mas, queridos, só alguém que tem o coração de Deus
Só alguém que trilha os caminhos do Senhor sabe que nos momentos das impossibilidades nós temos que dizer: Senhor, eu reconheço que o Senhor é soberano, eu reconheço que a minha vida está nas tuas mãos, eu reconheço que o Senhor é quem controla a minha vida. Diga assim: nos momentos, nos momentos das impossibilidades, eu preciso reconhecer que eu tenho Deus. Aleluia, queridos. Você tem Deus, irmãos. Diga assim: eu tenho Deus. E é por mim. Glória a Deus. Ele tem poder para mudar as suas crises. Ele tem poder para mudar os teus medos em milagres. Talvez hoje você esteja vivendo essa impossibilidade, mas amanhã, tudo aquilo que era impossível, tudo aquilo que para você já havia perdido, o Senhor tornará impossibilidade para a tua vida, queridos. Nós temos que depender de Deus. E ele fala aqui no verso 6, ele disse: ah, Senhor Deus de nossos pais. Josafá estava querendo dizer: Senhor, eu trago à memória aquilo que o Senhor fez no passado, as vitórias que o Senhor deu aos nossos pais. Presta atenção numa coisa: no momento da impossibilidade, no momento do problema difícil, traga à memória aquilo que Deus fez na tua vida lá no passado. Glória a Deus. Pare de olhar hoje não dá, hoje é impossível, não está dando certo, vou parar, não. Lamentações capítulo 3, verso 21, diz bem assim: trazei à memória aquilo que te dá esperança. Glória a Deus. Amados, no momento onde tudo diz que não, olhe para trás e lembre dos milagres que Deus fez na tua vida. Quando tudo diz que não, olhe para trás e veja o que Deus fez na vida dos teus filhos. Veja as promessas que o Senhor já cumpriu na tua vida e pare de murmurar. Josafá estava dizendo isso. Ah, Senhor, Deus dos nossos pais. Amados, devemos relembrar de tudo isto para fortalecermos a nossa fé nos momentos de guerra e de desespero, e sabermos que Ele foi poderoso para fazer uma vez e é poderoso para fazer de novo na tua vida, porque Ele é Deus. Aleluia, Deus. Nos momentos difíceis, traga a memória. É impossível que você não tenha vivido um milagre no passado. É impossível que Deus não tenha feito nada na tua vida no passado. Nós temos que aprender isso. Josafá, ele viu a impossibilidade. Josafá, ele viu a situação. Não tem jeito aos olhos humanos. Mas ele se lembrou: não, o Senhor é o Deus dos meus pais. Ele olhou para trás e falou: Deus, obrigado, porque um dia lá atrás o Senhor nos livrou das mãos dos egípcios, o Senhor nos tirou da escravidão, nos conduziu no deserto, nos fez entrar na terra prometida. Diga comigo assim: eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Glória a Deus. O que você não pode trazer à memória, queridos, são as tragédias. Mas aquilo que foi bom para você no passado, aquilo que Deus fez de bom para você, traga a tua memória e diga: ah, Senhor, o Senhor fez, o Senhor foi capaz de fazer, e o Senhor continua sendo capaz. Glória a Deus. Verso 12, o texto diz assim, lá no finalzinho: ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás, porque em nós não há força. Diga comigo assim: no meio da impossibilidade, me falta força. Falta, né, queridos? Quando tudo desaba, nós estamos planejando algo, nós estamos sonhando algo, e aquilo é errado. Naquele
momento a gente fala: Senhor, olha. Mas eu quero ler um texto com você. Apocalipse 3, 8. O texto diz assim: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. Glória a Deus. Eis que conheço as tuas obras. Deus conhece as tuas obras. E tenho posto diante de ti uma porta aberta, amados. Por mais que você esteja enfrentando um momento de impossibilidade, mesmo nesse momento, Deus tem uma porta aberta para a tua vida. E o texto continua: tendo pouca força. Deus conhece as tuas limitações. Deus conhece as tuas incapacidades. Deus sabe que nós temos pouca força. Mas Ele continua dizendo assim: olha, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Quantos têm guardado a palavra do Senhor aqui? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então te prepara, queridos. Te prepara, porque a vitória do Senhor ela virá sobre a tua vida. Por mais que os teus inimigos, aqueles da sinagoga de Satanás, como diz aqui, e eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. Glória a Deus. Deus fará isso pela tua vida. Deus fará por você, porque Ele te ama. Glória a Deus. Diga comigo: graças a Deus. Graças a Deus. Diga de novo: graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus sabe que nós somos limitados. Ele conhece as nossas limitações. Fala assim: eu preciso confessar as minhas limitações a Deus. João 15, verso 5, lá no finalzinho, diz bem assim: Jesus falando: porque sem mim nada podereis fazer. Amados, com o teu braço, o máximo que você anda é até aqui. Ali você para. Mas com o Senhor, você vai adiante e toma posse da tua vitória. Em nome de Jesus. Verso 12 mesmo. Diz bem assim, lá no finalzinho: porém, os nossos olhos estão postos em quem? Em ti. Amados, no momento difícil, Marcos, no momento da impossibilidade, no momento onde não há saída, Josafá falou: Senhor, não tem jeito aos meus olhos humanos. Deus dos meus pais, não há o que fazer. Não há o que fazer. Porém, Deus, os meus olhos estão postos em ti. Hebreus 12, verso 2 diz bem assim: olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da minha fé. Amados, nesses momentos de crise, tire os teus olhos do problema, tire os teus olhos da multidão de inimigos, tire os teus olhos das impossibilidades e leve os teus olhos para o Senhor Jesus. Porque é de lá, amados, que virá a tua ajuda, é de lá que virá o teu socorro. Digo assim: os meus olhos estão fitos em Jesus Cristo. Graças a Deus. Verso 18. O texto diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor.
E levantaram seus levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Verso 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e todos foram desbaratados. Nos momentos difíceis, olha para mim aqui, nos momentos de aflição, quando a luta vier, quando a guerra vier, o melhor escudo, a melhor arma será o louvor, será a adoração. Queridos, quando você adorar no meio da guerra, Deus se levantará ao teu favor e lhe entregará a vitória. Levanta as mãos, diga comigo assim: no meio da guerra, no meio da luta, eu preciso aprender a adorar o meu Deus. A melhor arma, queridos, que você tem nas suas mãos não é você murmurar, não é você xingar, não é você parar no meio do caminho. Jesus, ele foi muito categórico: no mundo vocês terão aflição, terão aflições. Então, queridos, isso que você está passando hoje é para que a glória de Deus ela venha se manifestar na tua vida. Josafá, ele ficou firme naquele momento. Ele ficou firme neste momento porque ele tinha uma vida nas mãos de Deus. Só fica firme na presença de Deus nos momentos difíceis. Sabe por quê? É moleza você servir a Deus quando tudo está bem. É gostoso, é aprazível estar na casa de Deus quando tudo vai bem. Mas aqui, queridos, algo se levantou contra um rei, alguém que era fiel a Deus, e mesmo assim ele não desistiu. Ele poderia falar: Deus, eu sou rei, o Senhor me constituiu, o Senhor confirmou meu reino, e agora? Não, ele falou: Deus, os meus olhos estão postos em Ti. Deus, eu sei que o Senhor tem poder para mudar a minha história. Deus, Senhor, é o Deus dos meus pais. Nós não vamos agora fugir, não, nós vamos nos prostrar, ou seja, nós vamos nos humilhar, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos louvar. E a Bíblia fala que quando eles louvaram a Deus, os inimigos foram todos desbaratados. Aprenda isso, queridos. No momento da guerra, no momento da luta, não fale: Deus, eu não vou mais, eu não aguento mais, não. Fala: Senhor, eu te dou graças, porque eu sei que isso que eu estou passando hoje é algo que está me fortalecendo para amanhã. Isso que eu estou passando hoje é algo que está me amadurecendo. Por mais que eu não entenda hoje, Pai, amanhã o Senhor me dará discernimento. Versículo 24. Entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até ao dia de hoje. O texto diz que não sobrou ninguém. Sabe o que eu aprendo aqui? Todos esses problemas que você está passando, Deus não vai deixar nenhum problema, mas Deus vai te dar vitória por completo. Porque o Deus
nós servimos não é um Deus que faz pela metade, mas faz com interesses. E o texto diz, queridos, que eles chegaram diante daqueles cadáveres e eles pegaram os despojos, as riquezas do inimigo, e no quarto dia eles se ajuntaram no vale de Beraca. A guerra durou 3 dias. Eu não sei quanto tempo está durando a tua guerra. Está aqui no verso 26. E ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca. Talvez a tua guerra, não sei quanto tempo dura. 4 dias simbolizam o tempo. Eu não sei quanto tempo está durando a tua guerra, a tua luta, a tua tristeza, a tua aflição. Mas eu quero dizer algo para você, que o quarto dia chegará na tua vida. E você estará não destruído, mas você estará no vale de Beraca, no vale da bênção, contando as novidades e as bênçãos que Deus fez na tua vida, que serão muitas, em nome de Jesus. Josafá era rei, não precisava se prostrar. Reis naquela época não se prostravam, mas ele se prostrou. Submissão. Ele sabia que o socorro dele estava em Deus. Você sabe que o teu socorro, a tua saída está em Deus. Glória a Deus. Fala assim: depende de mim. Depende de mim. Depende de você, queridos. Quer viver um milagre? Quantos querem viver um milagre? Levanta as mãos. Amém. Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Tem gente que fala assim: 6 horas. Ora, 6 horas. Mas ele que é bom nada. Nós temos que orar, queridos. Orar de madrugada. A Bíblia fala que aqueles que me buscam de madrugada me encontram. Você que está passando por aflição, tem acordado de madrugada para orar? Tem jejuado? Não. É por isso que você não recebe aquilo que você quer. Queridos, quando nós formos disponíveis a Deus, tivermos disponibilidade, quando nós quisermos perder o calo, ficar em jejum, oração, você pode ter certeza que o céu vai se abrir para você e a bênção vai ser derramada sobre a tua vida. Glória a Deus. Feche teus olhos. Pai, nada, Senhor, nesta vida vem de graça. Nada. O Senhor Jesus, para sentar à destra do Pai, teve que enfrentar a cruz, teve que enfrentar o Gólgota, teve que enfrentar o Getsemane, teve que enfrentar o flagelo, teve que enfrentar infecções, inflamações, ferimentos, febres, carregar uma cruz pesada. Senhor, o Senhor tem que enfrentar tantas coisas para sentar à destra do Pai, para receber uma coroa, um manto, um cetro. Deus, conosco não é diferente, Deus. Nós temos que pagar um preço. Josafá pagou um preço, se prostrou, se dobrou diante de Deus, jejuou, se humilhou. Deus, que nós venhamos ter esse discernimento, esse direcionamento, que quando nós nos prostrarmos, quando nós colocarmos os nossos olhos no Senhor, quando nós lembrarmos que o Senhor é soberano, de nada adianta, Pai, se nós não reconhecermos a Tua soberania, se nós ficarmos falando: cadê Deus? Não dá mais. Cadê Deus? Onde está Deus quando mais eu preciso? Está ao teu lado. Oh Deus, venha tratar nossas vidas, ó Pai. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Deus, esta luta que nós estamos passando, nós não temos que lutar, mas nós temos que estar em pé, ou seja, temos que ter posicionamento, temos que estar em posição de receber, atentos, porque nós sabemos que quem luta por nós, quem guerreia as nossas guerras,
Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Te peço agora, Pai, que o Senhor venha iluminar estas mentes, estes corações, para que eles possam acordar, Senhor, muitas vezes, despertar do sono e saber que o Senhor é Deus, saber que o Senhor é Deus dos nossos pais, mas também é o nosso Deus que continua ativo. Glória a Deus, aleluia. Que nós venhamos acordar deste sono, que nós venhamos nos levantar. Chega de ficar prostrado, chega de ficar choramingando, chega de ficar igual bebês espirituais, tomando leitinho. Não! O Senhor tem mais para as nossas vidas. O Senhor nos criou para que nós viéssemos crescer em graça, para que viéssemos ter estatura de um varão. Deus, coloca isso nos nossos corações, Pai. Nos dá maturidade espiritual, Pai. Abre os olhos, que os nossos olhos estejam fitos e fixos em Ti, Pai. Porque se nós ficarmos olhando para os problemas, nós vamos afundar, nós vamos naufragar, nós vamos ficar paralisados. Mas se nós colocarmos os nossos olhos no Senhor Jesus, é Ele que é o autor da nossa fé, é Ele que nos impulsiona a viver o milagre, é Ele que nos tira das impossibilidades e nos coloca no vale da bênção. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus, que esta noite seja a noite do despertar, Pai. Chega, Deus, de ficar dormindo em berço esplêndido. Está na hora de nós, como igreja, buscarmos a Tua face, jejuarmos, renunciarmos muitas coisas, ó Pai. Nós queremos receber a Tua bênção, mas nós queremos estar com os pés em Tuas canoas, no pecado e no mundo, no pecado e na igreja. Queremos ficar, Senhor, sossegados na casa. Não queremos pagar o preço e por isso sofremos, por isso colhemos aquilo que não queríamos. Que nós venhamos te servir por inteiro. Josafá teve livramento, porque ele te servia por inteiro. Senhor, neste momento, toque cada vida aqui nesta noite. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, trabalha, Senhor. Não nos deixe olhar para trás. Josafá poderia olhar para trás naquele momento, mas não o fez. Ele continuou, Pai. Muitas vezes, ó Pai, estamos pagando um alto preço porque paramos no meio do caminho. Estamos colhendo aquilo que não queríamos porque paramos no meio do caminho. Venhamos despertar, ó Pai, para que venhamos andar novamente, a caminhar novamente, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amados, é Deus que nos conduz. Preste atenção naquilo que Deus manda dizer para você agora. Se por qualquer outro motivo você parou na casa de Deus, preste atenção naquilo que eu vou te dizer. Aqui mesmo diz bem assim, Crônicas 20:20, no finalzinho: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos teus profetas e prosperareis. Eu sou profeta aqui nessa igreja, queridos. Glória a Deus, aleluia. Eu não sou de ficar falando aqui, Deus não dizer. É raro você ouvir eu dizer isso aqui. Mas eu digo quando eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele confirma no meu espírito. Ouça isso. Deus manda dizer para você: volta enquanto é tempo. Volta a fazer aquilo que Deus colocou na tua mão enquanto é tempo, queridos. Preste atenção. Creia se você quiser crer, acredite se você quiser acreditar. O problema é teu. O nosso Deus é um Deus em coisas sérias. Com Deus não se brinca. Volta enquanto
Ouça isso em nome de Jesus.